com o Pedro Duran, que está chegando para conversar conosco, para trazer um raio-x do que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. Pedro, vamos atualizar aqui para quem está nos acompanhando a situação no estado, porque ainda temos áreas alagadas e onde a água está baixando, começa agora aquele trabalho de limpeza para dar início ao trabalho de reconstrução. Onde a água já baixou e acontece esse trabalho de limpeza, o que a gente tem de balanço e como estão as ações, inclusive das autoridades, das prefeituras, para recolher todo o entulho? É uma verdadeira operação de guerra, Carol, que foi montada para poder retirar esses entulhos, tanto de Porto Alegre quanto de Canoas ou até mesmo das outras cidades afetadas. A gente preparou algumas telas que dão a dimensão do tamanho dessa operação. Vamos ver a primeira, que mostra exatamente qual que é a dimensão dessa operação em Porto Alegre e em Canoas. Porto Alegre, 100 milhões de reais, 70 mil toneladas de entulho, pelo menos. Isso já foi recolhido ou ainda será? Vai ser recolhido. Já recolheram mais ou menos 2.400 toneladas, ou seja, um pedaço muito pequeno, de muito lixo que ainda tem para poder ser retirado, né? O que equivale a 233 Boeings 747 de peso, esse lixo todo que está sendo retirado da capital gaúcha. É muita coisa mesmo. Em Canoas, a gente está falando de 90 milhões, um custo semelhante, 120 metros cúbicos, 120 metros cúbicos de cada caminhão que vai ser retirado, né? O que vai equivaler a 109 piscinas olímpicas, justamente para que eles consigam esvaziar a cidade. Então, você imagina a quantidade, o volume desse lixo, né? Aqui são medidas diferentes, essa em peso e aquela em metros cúbicos, mas esse paralelo que eu fiz dá mais ou menos a dimensão do volume desse lixo. E aí leva para onde? Pois é, vai levar, vamos botar a arte de Porto Alegre, porque eles vão levar todo esse lixo. Coincidentemente, é o mesmo destino do lixo para Porto Alegre e para Canoas, Gravataí. Uma cidade que fica a cerca de 30 quilômetros de Porto Alegre, ali na região metropolitana, que tem aterros sanitários, tem uma área maior e vai receber esse lixo todo. Porto Alegre está firmando um contrato emergencial, o mínimo é de 70 mil toneladas de lixo, mas pode chegar a 180 mil toneladas de lixo. Eles não têm dimensão de quanto lixo eles vão retirar das ruas ainda. Eu conversava com o diretor do Departamento de Limpeza Urbana, ele me explicava dessa operação, que tem 300 vassourões, 168 caminhões, 30 retroescavadeiras, 3.500 garis, mais 400 funcionários do Departamento de Limpeza Urbana, 60 containers e 150 carrinhos de mão. Essa é a dimensão dessa operação de guerra montada em Porto Alegre. Esse plano de ação é da Prefeitura? Esse plano de ação é da Prefeitura, exatamente. A gente pode até rodar algumas imagens que mostram como esse lixo está sendo recolhido, enquanto a gente vai contar aqui que a cidade de Porto Alegre, ela está fazendo um trabalho, Carol, para retirar o grosso, que são os entulhos das casas, mas tem um outro trabalho que também é muito difícil de fazer, que é retirar o lodo, essa lama que fica embaixo. E por isso a retroescavadeira, porque essa lama está impregnando no asfalto, no piso, nos locais, e você não consegue retirar ela com uma vassoura e uma pá. Você precisa de uma estrutura mecânica forte para conseguir fazer a raspagem do solo e limpar. Inclusive uma lama que pode ser agente de contaminação de doenças, como dengue. Já teve uma morte por leptospirose na cidade de Travesseiro, no interior do estado. Já temos a segunda morte confirmada. Segunda morte confirmada agora. Então você tem um impacto desse lodo, que é uma carga muito pesada do ponto de vista sanitário, pode levar doenças aí a um dos 168 caminhões que vão ser usados, estão sendo usados já para poder fazer essa operação de limpeza. E aí nas imagens que o Pedro nos traz também fica muito evidente a quantidade de lixo recolhido nesse momento. A gente via naquela imagem anterior, naquela praça, os pedaços de madeira que foram levados pela água. Olha só, estruturas que foram danificadas, olha só o tamanho desses pedaços de madeira que nesse momento são recolhidos, acompanhando aí de perto esse trabalho de recolher esse entulho, também da destinação a todo esse lixo recolhido e o trabalho de limpeza na cidade. Isso. Tem imagens também de Canoas que mostram como esse trabalho na cidade que fica ali vizinha a Porto Alegre, na região metropolitana, pode ser mais complexo, né? Essas imagens foram registradas por drone, Carol. Olha a quantidade de lixo. É muito entulho. E qual que é o complicador no caso de Canoas?
Tradicionalmente, casas do Rio Grande do Sul, para a população com menos capacidade financeira de construir sua casa, são feitas de madeira. E eles me diziam, o secretário me dizia, Pedro, levou a casa inteira, a casa inteira, paredes, teto, colchão, cama, travesseiro, cobertor, televisão, eletrodomésticos, para poder limpar esses amontoados de lixo que estão sendo espalhados nas calçadas, por uma orientação, inclusive, dos departamentos de limpeza, para eles conseguirem retirar. Vamos ver a arte de Canoas, que mostra, então, qual é a operação montada para retirar o lixo na cidade da região metropolitana. Aqui você tem 2 motoniveladoras, 120 caminhões, 40 retroescavadeiras, 120 ajudantes e 4 pás carregadoras. As pás, as retro e as motoniveladoras, a gente está falando de equipamentos usados para construir shopping center, para erguer prédio, e que são usadas nesses casos porque é tanto volume de lixo, é um lixo tão pesado, porque tem isso, quando você tem a madeira encharcada, ela fica muito mais pesada. Mais, né? E são grandes peças porque são paredes, são pedaços de teto das casas, que precisam dessa estrutura toda para poder fazer essa reconstrução, enfim, começar a limpeza para depois reconstruir, Carol.